Deus deu às mulheres uma capacidade extraordinária de transformarem os ambientes onde elas estão. São vocês, irmãos. Vocês são maravilhosas. Uma mensagem direcionada às famílias da casa do Senhor. Amados, se existe uma mensagem importante para as famílias, é nós entendermos que o nosso Deus, Ele trabalha com princípios. O nosso Deus trabalha com princípios. Você quer ver um exemplo? Quantos que estão aqui amam a nação brasileira? Quantos querem ver o Brasil ser do Senhor Jesus? Quantos querem declarar que o Brasil é do Senhor Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Esse é o nosso desejo, é um desejo correto. Se nós desejarmos que o nosso Brasil seja o Senhor Jesus. Só que o nosso Deus, Ele trabalha com princípios. Então não adianta nós apenas declarar que o Brasil será do Senhor Jesus, se nós não cumprirmos os princípios da palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus sobre a nação? 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Glória a Deus. Você entendeu? Você quer ver na família? Quantos que estão aqui são pais ou mães? Levanta a mão. Deixa eu ver. Olha, boa parte da assistência são pais ou são mães. E se existe alguma coisa para nós, pais e mães, que nos importa, que toca o nosso coração, e que é extremamente importante para nós, são os nossos filhos. Nossos filhos hoje são alvos prediletos do inimigo. Nossos filhos estão sendo expostos a uma mídia que lhes corrompe moralmente. Nossos filhos estão sendo expostos ao risco da drogadição. As mídias sociais estão tentando desvirtuar nossos filhos para toda sorte de coisas que os afastam dos propósitos de Deus. Há no nosso país uma epidemia de suicídio de jovens e adolescentes. Há no nosso país uma epidemia de automotivação, autoflagelo de jovens e adolescentes. Eu tenho certeza que cada um de vocês querem fazer coro comigo e dizer que os nossos filhos não serão protegidos do Senhor. Amém. Quantos querem declarar isto? Amém. Isso é importante, nós declararmos a bênção sobre a nossa família. Mas o nosso Deus trabalha com princípios. Então não basta eu apenas declarar a bênção, eu preciso seguir os princípios emanados da palavra do Senhor. Por que o nosso adversário visa tanto os nossos filhos? Não há nada que desestruture mais uma mãe do que ver um filho sofrendo. Não há nada neste mundo que vai atingir mais profundamente um pai do que ver o seu filho ou a sua filha distante daquilo que ele sonhou para eles. Por isso nosso adversário visa especificamente atacar nossos filhos. Porque se ele conseguir atacar e ferir eles, ele sabe que estará ferindo não só os nossos filhos, mas principalmente o nosso coração. E poderá estar correndo o risco de destruir uma família. E este é o objetivo dele. Nossos filhos são flechas que nós vamos lançar para uma terra desconhecida. Eles chegarão aonde nós não conseguiríamos chegar. E nós até nos ficamos alegres quando eles nos superam e vão além daquilo que nós podemos realizar. Aleluia. Não é verdade? Então nós desejamos sim o melhor para nossos filhos, enquanto nosso adversário sempre visa sabotar o futuro das famílias, visa sabotar o futuro dos nossos filhos, e isto desde os tempos bíblicos. Se você olhar para a palavra do Senhor, lá no Egito, um rei querendo perseguir Israel mandou que matassem a todos os meninos. Herodes, já no Novo Testamento, querendo atingir o Senhor Jesus, mandou um morticínio de meninos
hebreus da cidade de Belém. Desde o Antigo Testamento havia uma religião pagã, o deus Moloque, que o seu maior culto era justamente sacrificar, sacrifício humano mesmo, tá? Isso mesmo que você está pensando, matar os primogênitos em sacrifício a Moloque. Porque o nosso adversário sempre visou atingir os nossos filhos. Mas nós queremos declarar que nossos filhos serão protegidos do Senhor. Nós queremos declarar a bênção e a vitória sobre as nossas famílias. Aleluia! É necessário sim proteger os nossos filhos. Mas mais do que nunca, precisamos nos lembrar que o nosso Deus trabalha com princípios. Você com certeza gostaria de ver seus filhos seguindo Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Agora eu pergunto a você, irmão, e a você, irmã, no lar, no seu relacionamento conjugal, que é o exemplo para os seus filhos, você também tem seguido, respeitado a cadeia de autoridade que Deus estabeleceu na sua palavra? Porque se os seus filhos não veem você como esposa e como esposo, seguindo os princípios da palavra de Deus, como é que você vai esperar deles que eles lhe dê também a obediência que a palavra de Deus ensina? Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, diz: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. É isso que nós queremos. Ah, como nós gostamos quando nossos filhos nos honram. Quando o filho chega e diz: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Até a Rebeca, essa pequenininha aqui que estava aqui fervendo agora, ela já aprendeu. Agora de manhã ela chega e abraça o pai, abraça a mãe e diz: papai, te amo. A gente se derrete. A gente quer a honra. Mas agora, eu lhe pergunto, no seu relacionamento conjugal, com seu esposo, com sua esposa, você pratica a honra? Você precisa ser o exemplo para eles. Você precisa praticar esses princípios bíblicos, para que você espere que deles também tenha a mesma honra. Livro de Josué, agora sim, capítulo 24, verso 15. O líder da nação de Israel diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Esse é o nosso desejo. Mas para isso, nós precisamos construir em casa um ambiente seguro para nossos filhos. E se você quer construir em casa um ambiente seguro do ponto de vista bíblico, esteja preparado, esteja preparada para tomar decisões difíceis. Esteja preparado, esteja preparada para fazer renúncias. Esteja disposto e preparado a abraçar os princípios da palavra de Deus. Aí você vai experimentar isso na sua vida. Aí você vai experimentar isto na sua família. Então, reconhecendo os princípios bíblicos, para ser completa essa mensagem para a família, nós precisaríamos falar que, em primeiro lugar, há padrões divinos para a família. Deus deixou padrões divinos para a família. Dentro desses padrões divinos, há papéis a serem exercidos no lar. Há um padrão estabelecido por Deus para o homem, o marido. Há um padrão estabelecido por Deus para a mulher, a esposa. Há funções a serem exercidas no lar que precisam seguir o ordenamento bíblico. Há uma cadeia de autoridade e de honra, e há princípios na relação entre pais e filhos.
Como é muita coisa, naturalmente, eu normalmente costumo focar mais nos homens, né? Até meu segundo livro trata justamente disso. Tem uns aqui que já tem no segundo livro, O Homem de Valor, trata justamente disso, os princípios bíblicos para o homem, de acordo com a palavra de Deus. E é bom falar para os homens, porque como a gente pode bater macio mesmo que eles aguentam. Mas a minha esposa tem me repreendido um pouco no meio, né? Você só fala para homens, tem que falar para as mulheres também. As mulheres também precisam ser ensinadas, doutrinadas. Amém. E hoje está no meu coração direcionar a mensagem mais às irmãs. As irmãs aguentam? Amém. Não suportam? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, alguns princípios para a mulher, principalmente para a esposa, para a mulher enquanto esposa. A palavra que nós lemos, o sábio diz: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as suas mãos. A tradução hebraica diz: a despedaça com as próprias mãos. Outra tradução diz: a mulher tola a derruba com as próprias mãos. Então aqui nós temos duas figuras de mulher, uma sábia e uma tola. A sábia, ela edifica o seu lar. A tola, ela é a principal responsável por colocar as paredes no chão. Por que a mulher sábia edifica o seu lar? Em primeiro lugar, porque ela entende a importância do lar. Por isso ela o edifica. A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele, ou uma adjutora que esteja como diante dele, dependendo da sua versão. A única vez que Deus criou alguma coisa e disse que não era bom, foi quando fez nós, os homens. Quando ele criou os animais, ele disse que era bom. Quando ele criou o sol, lua, céu, estrelas, ele disse que era bom. Quando ele criou o homem, ele olhou e disse: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então o homem, ele não é bom sozinho. Ele precisa da mulher ao seu lado. Agora, deixa eu repetir de novo. O homem, ele não é bom sozinho. Ele precisa da mulher ao seu lado. Glória a Deus. Não é qualquer mulher, irmãs. É uma mulher de verdade. É uma mulher que se porta segundo os princípios da palavra de Deus. Por que esta mulher sábia edifica a sua casa? E é ela que completa um homem de verdade. Porque esta mulher foi planejada para ser uma fonte de força. A mulher foi planejada para ser uma fonte de força. Provérbios capítulo 31, versículo 25, o mesmo sábio vai nos dizer: a força e a honra são no seu vestido, e se alegra com o dia futuro. A mulher foi planejada como uma fonte de força. Aquele que tem uma mulher de verdade ao seu lado, sabe que a mulher enche qualquer ambiente de alegria. Deus deu às mulheres uma capacidade extraordinária de transformarem os ambientes onde elas estão. São vocês, irmãos. Vocês são maravilhosas. A mulher foi criada para isso, para fornecer o suporte necessário. Ela é uma fonte de força. Então por isso o homem precisa muito dela. Agora, como nós temos vendo nos nossos dias? Eu lembro do tempo que eu era criança, e se eu queria alguma coisa, eu ia no pai. E se o pai dizia que não, o que eu fazia? Eu ia na mãe. E quando eu ia na mãe, o que a mãe dizia? O que foi que teu pai te falou? Aí desmontava, né? Aí da outra vez eu fazia o contrário, eu ia na mãe. Se a mãe dizia não, o que eu fazia? Ia para o pai. E quando chegava no pai, o que o pai dizia? O que a tua mãe te falou?
desmontado. Agora, o que a gente vê hoje em dia? O filho vai no pai. E o pai diz não. Daí ele vai na mãe. E a mãe diz, vai, teu pai não sabe de nada. Será que isto é fornecer o suporte necessário? Às vezes o contrário também acontece. Porque é uma via de mão dupla. É preciso haver harmonia no casal. É preciso haver honra, respeito. Ainda que você não concorde com a decisão publicamente, depois você conversa com o esposo em particular. E juntos tomam a decisão. Mas diante dos filhos, é preciso manter a palavra. Glória a Deus. É preciso respeitar a honra. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. A mulher é uma fonte de força porque ela foi planejada por ser alguém com quem dá prazer de viver ao lado. Foi para isso que Deus fez vocês, irmãos. Para ser alguém em que dá prazer de conviver. Olha o que diz Provérbios, capítulo 21, verso 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Outra tradução é um pouco mais forte, ela diz assim, é melhor morar num canto de águas furtadas do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Deus não planejou você para ser aquela pessoa amarga, que tem um saco de pedras na bolsa, pronta para agredir, para responder com agressividade. Deus planejou você para ser uma fonte de força. Aleluia! Todo homem precisa de um ninho. Todo homem deseja, ao final do expediente cansativo, ir para casa e achar um lugar de paz, onde ele possa descansar. Quando você passa na rua e vê os homens enchendo a cara nos bares, é porque ele não tem um lar. Porque se ele tivesse um lar com uma mulher de verdade, ele não estava ali perdendo o seu tempo. Ele teria prazer em estar na casa com a sua esposa amada. Mas muitos não têm essa paz no lar. Não tem essa tranquilidade, não tem este ninho no seu lar. E por isso vão se refugiar nas piores coisas. Aleluia. E vão buscar prazeres aonde não tem. Porque aonde ele deveria encontrar um lugar, um abrigo, um aconchego, ele não encontra mais. Ele encontra uma mulher rixosa e irritadiça. Que este não seja o seu caso, minha irmã e meu irmão. Em terceiro lugar, a mulher que edifica a sua casa é uma fonte de força porque ela entende a importância do lar, ela sabe cuidar da própria casa. Ela sabe cuidar da própria casa. Vocês sabem, boa parte aqui é casado, né? São casados, vocês sabem, que mesmo quando a gente olha para a casa e para nós está limpo, para a mulher não está. A gente olha e diz, está limpo. Ela olha e diz, está imunda essa casa. Porque a mulher enxerga o que a gente não enxerga. É assim ou não é? Amém ou não amém? Amém. Ela consegue enxergar mais que a gente. Mas tem casas, eu vou falar bem baixinho para vocês, que os homens já estão percebendo. Que bagunça que está aqui, né? Olha só essas coisas aí. Ei, mulher, não vai lavar isso aí hoje? Irmãs, quando o homem começa a perceber que a coisa está feia, a mulher que realmente entende a importância do lar, ela tem prazer em cuidar da sua casa. Aleluia. Sabe que lá em casa, eu já morava nesse apartamento, não era, se conhece lá, né? Morava nesse apartamento que nós moramos antes de conhecer minha esposa. E quando eu conheci ela, o apartamento era a coisa mais linda. As paredes eram tudo amarelo. Você ia para o quarto, era amarelo. Ia para a sala, era tudo amarelo.
As paredes eram a coisa mais linda, não tinha um quadro nas paredes. As cortinas, quer dizer, cortina, não sei para que cortina? Não tinha cortina. Hoje você vai chegar lá, cada peça é de uma cor. As paredes têm quadros, tem cortinas, tem até lustre na sala. Até o piso da cozinha foi trocado. O Anderson foi lá fazer o milagre para nós. Por quê? Porque tem uma mulher de verdade em casa, que sabe cuidar da casa, que tem prazer em cuidar da sua casa. Então, resuminho para você: a mulher sábia edifica a sua casa por quê? Em primeiro lugar, porque entende a importância do lar. Ela é uma fonte de força, ela é alguém com quem dá prazer em conviver, e ela sabe cuidar bem da própria casa. Posso continuar mais um pouquinho? As irmãs aguentam? Segundo motivo, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Porque ela é capaz disso. Vocês têm uma força incrível, irmãos. Vocês têm uma força tremenda. Olha o que diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Glória a Deus, aleluia. Olha que tremendo. A mulher é a única pessoa na Bíblia que consegue evangelizar sem dizer uma palavra. Só pelo porte, só pela postura, o marido vai dizer: o que aconteceu com a minha mulher? Eu quero ser Jesus também. Aleluia. É Bíblia. Por que ela é capaz disso, irmão? Em primeiro lugar, porque ela dá suporte e sustentação. Sabe aquela palavrinha adjutora que nós lemos no início? Adjutora, uma das traduções mais literais seria estaca de sustentação. A mulher é isso. Ela dá suporte. Ela é uma fonte de força. Ela é estaca de sustentação no lar. Só uma pesquisa para você. Sabia que quando um homem, ele decide acabar com o casamento, ele quer divórcio, tá? Essa coisa terrível que deixa marcas nos lares, traumas muitas vezes. Quando o homem decide que quer divórcio, ele decide, foi ele que tomou a iniciativa. Eu não quero mais. Sabe quanto por cento dos casamentos acabam? Apenas 3,7% dos casamentos acabam. Os 96,3% não acabam quando o homem diz que quer acabar. A mulher vai, conversa, ele faz, ele começa a colocar o custo-benefício, a mulher vai, corrige, ele, não, eu vou desistir, não vamos acabar com o casamento. Agora, quando é a mulher que decide acabar com o casamento, aí 93,2% dos casamentos acabam. Veja que forte. Por quê? Porque a mulher é estaca de sustentação. Então, irmã, zele pelo seu casamento, dê suporte ao seu casamento, lute pelo seu casamento, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Glória a Deus. Deus lhe colocou ali para isso. A mulher sábia edifica a sua casa, Glória a Deus. enquanto a tola a derruba com as próprias mãos. Glória a Deus. A mulher foi estabelecida por Deus como um ponto de equilíbrio. Quando Deus forjou o homem, Ele o fez para o desafio. Glória a Jesus. Ele o fez para o risco. Ele o fez com foco na liderança. A mulher, ela é mais sensitiva. Ela é mais perceptiva. Ela consegue até enxergar o perigo antes do homem. Você quer um exemplo bíblico? Abigail e Nabal. Nabal era um homem muito rico, muito poderoso, mas era um tolo. Só que ele tinha uma mulher sábia do lado dele. Certo dia, Nabal estava no campo tosquendo as suas ovelhas,
E ele estava bem faceiro, porque ele estava muito rico, tinha muito gado. E aí veio Davi e seus homens soldados e pediram uma ovelha para eles poderem matar a fome da tropa, porque Davi estava fazendo uma patrulha de segurança naquela região, protegendo inclusive os rebanhos de Nabal. E sabe o que o tolo disse? Que não ia dar para ele. Davi ficou tão irado que disse que ia invadir a fazenda de Nabal e ia matar a todos os homens ao fio da espada, pela ingratidão daquele tolo, que custava dar para eles, para alimentar a tropa, um pouco de alimento, sendo que eles o serviam há tanto tempo, de graça. Só que antes de que Davi chegasse lá, alguém correu lá e falou com Abigail, disse: olha, Davi teve aí, o enviado dele teve aí, e o meu senhor, teu marido, respondeu duramente para ele. Olha que pode ser que o perigo esteja batendo a porta. Abigail correu, preparou, encheu jumentos de alimento e levou até Davi. E antes que ele chegasse, ela o serviu. Davi honrou esta mulher, por quê? O homem era um tolo, mas Abigail era uma mulher sábia. Glória a Deus, aleluia. Ela protegeu a sua casa. O mal não chegou à casa de Abigail, porque havia uma mulher de verdade ali. A mulher era capaz de perceber coisas que o homem não vê. Você sabe que isso é até engraçado às vezes. Deus fez o homem para ser líder no lar. Foi criado com visão de líder. O homem quer enxergar o todo, quer enxergar ao longe. Ele foca no todo, no alvo, no objetivo. Enquanto a mulher consegue enxergar tudo, nas minúcias. Às vezes eu fico envergonhado, a gente está passando no shopping, minha esposa diz: olha, amor, olha aquele vestido vermelho. E eu fico: vestido vermelho, vestido vermelho. Pô, vermelho? Cadê o vestido vermelho, vermelho, vermelho? Aonde, amor? Não estou enxergando. É só lá em casa que acontece isso ou não? Porque a gente tem visão de túnel, a gente enxerga um item por cada vez. Né? Qual foi a esposa que não disse: amor, vai lá na geladeira e me traz a margarina? E o homem vai lá: margarina, 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 margarina. Não tem, eu acho, amor. Ai, tá aí do lado do pote de mel. Aí, mais uma informação: pote de mel, pote de mel, pote de mel. Não tem um pote de mel. Daí ela vai lá quase que de olho fechado. Pá! E a gente se sente o último da fila, né? Por quê? Porque ela tem visão ampla, panorâmica. E nós temos visão de túnel. A gente só consegue enxergar um de cada vez. Vocês veem que eu fico me mexendo todo o tempo aqui para poder enxergar vocês. Porque eu só consigo olhar para um de cada vez. A mulher tem visão panorâmica. Ela consegue perceber coisas que o homem não percebe. E isso também acontece nos relacionamentos. Muitas vezes, o homem está conversando com uma outra mulher com a menor pretensão, ingenuamente. E esta outra mulher já está dando-lhe confiança, só que ele não percebeu. E a mulher percebeu. A mulher dele percebeu, mas ele não percebeu. E ele está lá conversando. Então, mas quando acontecer isso, não fala para ele. Deixa ele assim mesmo, sem perceber. Vai lá, chega do lado, dá uma abraçada nele, assim. Ele não vai ficar nem sabendo. Mas você já percebeu. Você proteja o seu relacionamento. Você marca a sua posição. Você tem esse dom de Deus. Edifique a sua casa. Aleluia. Então a mulher edifica porque ela é capaz disso. Ela dá suporte e sustentação. Ela é estabelecida como ponto de equilíbrio. E ela é capaz de perceber coisas que o homem não é capaz. Por fim, a mulher sábia edifica a sua casa porque ela é sábia. Olha o que diz Provérbios capítulo 31, versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos
da cidade. As portas da cidade, no tempo de Provérbios, era como se fosse a praça e o tribunal. Era ali que se decidiam as grandes decisões públicas, políticas, de patrimônio. Era lugar de honra, de autoridade. Essas eram as portas da cidade. Se este homem é capaz de assentar-se às portas, junto com os demais anciãos da cidade, esse homem é um homem honrado. Não só em casa, mas na comunidade inteira. Ele é respeitado. Só que o proverbista diz que quando você olha para esse homem, você lembra da mulher dele. Quando você olha para ele, eu sei quem é a mulher desse homem. Só de olhar para ele, eu sei quem é a mulher dele. Porque ele é bem cuidado, ele é bem apresentado, ele é bem apoiado, ele é bem estruturado. Quando eu olho para ele, eu sei quem é a esposa dele. Será que dá para dizer isso do seu esposo, irmão? Quando olho para ele, consegue ver você? Porque a mulher sábia edifica a sua casa, porque ela é